O Movimento Freudiano Internacional, uma associação psicanalítica fundada em Milão por Armando Verdiglione na década de 1970, teve como objetivo treinar analistas e disseminar a psicanálise. A organização de conferências internacionais foi uma de suas atividades, incluindo o Colóquio de Roma de 28 a 30 de janeiro de 1982 sobre o tema Cultura. Entre os participantes deste simpósio estavam Maud e Octave Manoni, que participaram muito desta entrevista. Para mim, que era psiquiatra infantil, foi um grande prazer poder discutir com Maud Manoni várias questões sobre as quais há algum tempo eu estava me perguntando, ao ler suas obras bem distribuídas na época na Itália, e às quais ela foi capaz de responder com grande gentileza e tentar ser precisa. Percebo aqui, ao reler suas respostas, um certo efeito antecipadamente em questões que mais tarde se tornaram muito atuais, como suas considerações sobre a parte ativa da criança no desenvolvimento do autismo, era 1982, ou sobre o progresso do trabalho institucional. Enquanto para outros, sentimos a profunda capacidade de refletir sobre os principais problemas que ainda não foram resolvidos hoje. Ouviremos agora a entrevista de Lénio Rizzo e Maud Manoni. Poderíamos começar assim. A senhora Maud Manoni há muito tempo conduz um experimento analítico com crianças, com uma prática institucional e uma prática de analista, que tem sua originalidade ao se diferenciar do que é conhecido na Itália como uma prática analítica com crianças, e que é, acima de tudo, uma elaboração baseada em Melanie Klein e Anna Freud. Gostaria de perguntar à senhora Manoni, no que diz respeito à sua prática, o que ela traz como sua especificidade. Devemos distinguir as curas que realizo em casa, as curas clássicas, se são adultos e crianças, e o que tive que inventar no nível institucional. Inventar a partir de critérios lacanianos tomados em uma reflexão teórica e prática. Mas o importante é que não é uma teoria pronta, estabelecida lá, da qual uma prática seria a ilustração. É uma abordagem completamente oposta, que remonta a muito tempo, que remonta ao meu aniversário de 18 anos, quando eu estava em Bruxelas com a universidade fechada em oposição ao nazismo. E eu me beneficiei do que pode ser chamado de treinamento bastante excepcional e que seria interessante poder teorizar, mas que as autoridades de ensino nunca quiseram levar em conta. Ou seja, os anos de guerra foram anos em que houve inovações. Simplesmente, quando a guerra acabou, tivemos que parar de falar sobre isso e agir como se esses 4 anos não tivessem existido. No entanto, fui interna, porque já estava em análise. Fui interna no Hospital Psiquiátrico Bruckmann, em Bruxelas, e depois em um departamento infantil em Antuérpia. E meu treinamento no trabalho foi esfregar os ombros com psiquiatras tudo o que é clássico, que me deram algo bastante único. Grande liberdade na minha abordagem. Ou seja, naquela época eu era capaz de tirar os pacientes do hospital, o que, naquela época, era algo completamente inconcebível. E assim eu pude perceber que, fora do hospital, não temos o mesmo discurso que o realizado em uma instituição, ou seja, o discurso produzido pela instituição, e o que significa que em uma instituição, gostemos ou não, há um sintoma que é oferecido, porque o paciente não tem mais nada a dar ao médico do que um registro. Eu trabalhei em um centro em Antuérpia, que era uma instituição psiquiátrica destinada a adolescentes mais ou menos delinquentes, adolescentes rejeitados de todas as instituições e que se enquadravam em uma lei belga que permite cuidados em vez de prisão, até a maioria. E eu estava lidando com pessoas difíceis e adolescentes psicóticos, cuja língua era o patuá flamengo,
enquanto a língua dos mestres era o francês ou o holandês. Consegui levar esses adolescentes para fora da instituição, para lotes baldios onde tínhamos, com pessoas ociosas no bairro, criado uma trupe de teatro itinerante. Foi uma experiência que me marcou. Foi retomada em Bonneuil 30 anos depois, onde, sobre os principais temas, os adolescentes receberam o enredo de uma obra teatral que poderiam restaurar em seu dialeto flamengo. E neste dialeto, algo foi arrancado das inibições e também dos mandamentos que as cruzaram. Finalmente, algo com um efeito terapêutico aconteceu lá sem ser retirado dele na época, já que esses adolescentes melhoraram de uma maneira bastante espetacular. E, quando a guerra acabou, eles foram enviados para centros de defesa social porque, enquanto isso, tínhamos sido bombardeados. Eu aponto algumas experiências. Então, eu fui para Paris. Eu tive que ir para Nova York, mas acontece que parei em Paris. E eu fiz outra parte da análise com Lacan. Mas o local de treinamento analítico, para mim, era o Hospital Trousseau com Françoise Douto. Na época, ela realizava terapias para mães e filhos, pais e filhos também, que eram casos graves, casos que chegavam ao hospital. Ela os levou a uma audiência de 10 médicos ou analistas. Esse público estava lá como um coro. E ela conseguiu, de uma maneira incrível, criar uma espécie de espaço de intimidade entre ela, os pais e a criança. Foi aqui que eu também comecei a dirigir as curas do meu primeiro filho. O que me marcou foi o primeiro adolescente que tive. Estamos sempre muito marcados pelos primeiros analisandos que estão lá como professores. Ele desenhou um corpo sem cabeça em uma corda bamba acima de um precipício. Ele tinha perdido essa cabeça. Digamos que ele era uma criança que havia sido diagnosticada como estúpida, e, na verdade, ele não era de jeito nenhum. Simplesmente, ele era o testemunho vivo de um evento traumático sofrido aos 6 anos de idade. Aconteceu que seu pai, que era colaborador, havia denunciado muitas pessoas na aldeia que haviam morrido por causa dele. E quando houve libertação, procuramos esse pai que naquela época se escondia com seu filho, pensando que onde houvesse a criança, ele, o pai, estaria protegido. Simplesmente a criança foi colocada em uma situação completamente impossível, onde toda a responsabilidade pela morte real do pai recaiu sobre seus ombros e onde a menor crise de caráter normal que ele poderia fazer foi imediatamente o perigo do pai. Pai que finalmente foi preso apesar da criança. Finalmente é uma longa história, porque nesta família sempre ocorreu um equilíbrio à custa da doença de alguém que assumiu todo o infortúnio de fazer parte do casal. E, sendo este último excluído, o resto do casal poderia continuar a viver em paz. Foi marcada por outro, que disse para situar como meu treinamento é paciente, e o que pode ser questionado em sua própria análise do que está acontecendo com o paciente, com, é claro, a teoria que deve chegar lá em um determinado momento. Mas, inicialmente, não havia nenhuma teoria. Os únicos pontos de referência que tive foram o que tradicionalmente aprendemos no treinamento psiquiátrico. E aqui, essas foram noções que me foram dadas no início dos estudos, enquanto geralmente vêm depois do treinamento. Como resultado da guerra, só isso. Isso também mostra que não havia elementos que pudessem ser dados aos jovens mais cedo. A teoria não veio até muito mais tarde. E o questionamento de teoria e prática é algo que permaneceu contínuo em casa. Digamos que, no meu treinamento, não me incomodei com o a priori teórico que teria me impedido de ouvir. Tive sorte de poder ser ingenuamente exposta aos pacientes que fiz perguntas.
O que você acabou de dizer me parece muito importante, ou seja, que em uma prática é sempre uma reinvenção, ou seja, também que a teorização em si está relacionada à prática, com analisadores. Lembro-me de que, em algum lugar, Lacan diz que em algum momento na psicanálise havia psicose por um lado e a criança por outro, que representava como uma espécie de limite para a psicanálise, como algo que seria pré-linguístico. No entanto, eu sei que, na sua prática, isso é algo que leva em conta precisamente uma prática da linguagem. Você gostaria de dizer algo sobre isso? Para mim, a criança está na linguagem antes mesmo de nascer, já que ele tem pais que lhe darão um nome, que fantasiam sua chegada ao mundo de uma certa maneira. Estamos esperando por um menino, estamos esperando uma menina. E em cada nascimento, há, para ambos os pais, a projeção às vezes do que eles gostariam de ser. Eles dão à criança a missão de perceber o que não poderiam alcançar. E assim, a criança, após sua chegada ao mundo, já está lá com toda uma estrutura pré-estabelecida, destinada a responder de certa forma a uma expectativa. Ele está em um banho de linguagem desde que fale ao seu redor. E a questão para a criança é ter em algum momento que aceitar uma palavra própria. Percebemos com crianças autistas que não falam que o problema para elas não é que não haja linguagem. O problema para elas é que elas estão na linguagem, mas que elas têm que falar. É a dificuldade diante desse discurso que cria os problemas que encontramos com eles, já que, para alguns, não há lugar para eles tomarem sua própria palavra, porque eles estão em um contexto em que só são falados e onde só podem permanecer vivos se forem tão apagados que sejam falados pelos adultos ao seu redor. Existem, como a literatura anglo-saxônica destacou claramente, diferentes estágios no autismo. O problema com o autismo primário é que, certamente, encontramos limites na análise e, por outro lado, todo o debate que existe atualmente sobre certas formas de autismo primário, onde nos fazemos a questão da organicidade ou não, até mesmo o problema da organicidade. Isso não nos impede de ter uma abordagem analítica da coisa e poder ajudar os pais, porque em que não foram prejudiciais aos seus outros filhos. Sei que há um problema que não foi suficientemente abordado, é a maneira como a criança que, assim que entra no mundo, recusa qualquer contato, ao longo dos meses moldará uma mãe anormal. Ou seja, é importante não se concentrar apenas na responsabilidade da mãe ou do pai por distúrbios infantis. Há também o caso muito específico em que se pode dizer que é a criança que, em sua irresponsabilidade, é responsável por um clima familiar, onde ele introduz algo como o inferno, e onde a mãe se vê colocada em uma situação em que ela se torna prejudicial. Mas ela se torna prejudicial porque é assim que, em algum momento, no mal-entendido com a criança, ela era tecido. Eu digo ao adolescente, não hesito em dizer a ele que ele é responsável pelos pais que tem, e a partir daí pode haver uma reversão. Você já estava falando sobre uma certa fantasia, um certo banho de palavras em que a criança intervém em um determinado momento. Não poderíamos falar sobre essa questão da fantasia materna sobre a criança ou a mãe e, obviamente, o pai. Ou seja, onde é uma interação, uma fantasia que diz respeito aos pais ou à criança. E então, talvez você possa nos contar algo sobre a fantasia materna sobre a criança. Eu gostaria de ser menos precisa do que isso. No livro A Criança Atrasada e Sua Mãe, mostrei como a criança estava localizada em um determinado contexto materno, sendo a fantasia, para mim, localizada como uma palavra ouvida.
Prefiro não ser precisa sobre o que você está me perguntando, já que é para ter desenvolvido isso que o público recebeu o que foi escrito lá como uma espécie de denúncia e culpa das mães. E é óbvio que a culpa não traz nada de bom e que, dessa forma, as mães não podem ser ajudadas. Criança atrasada, um atraso profundo, mas um atraso profundo que nunca foi notificado dessa maneira à mãe que sempre acreditou, ou sempre foi feita para ela ouvir, que ele era uma criança psicótica. Na verdade, é uma criança que tem todo o estigma, toda a sintomatologia do atraso profundo. Fui trazida para cuidar dessa mulher quando a criança tinha 3 anos de idade. Ele tem 16 agora. E é interessante saber o que aconteceu lá. Essa mulher estava no hospital com o bebê ao lado dela. Naquela época, ela não tinha dito nada. O bebê parecia normal. E um médico disse à mãe: "Aqui ele não seria mongol por acaso?" O que não era verdade. Simplesmente, para a mãe, por ter recebido algo assim no estômago que foi sentido como um diagnóstico, um veredicto, ela disse para si mesma: "Aqui eu tenho um filho anormal, então uma criança com quem não posso falar, já que ele é anormal. E Deus sabe se é importante toda a conversa da mãe com o bebê." "Mas", disse ela, "eu sou uma crente, então não posso matar essa criança. E como sou um crente, cuidarei bem disso em termos de cuidado." Então, era uma criança que, até os 2 anos de idade, vivia em completa solidão em seu quarto, com uma mãe que nunca falou com ele. Ele não estava de forma alguma em um banho de linguagem, já que estava lá como um animal que é esquecido, que é cuidado porque é proibido matar pessoas. E isso é tudo. E a mãe, demolida por essa situação, perdeu o sono e, nos ataques de ansiedade que ocorreram em casa, ela foi à noite para o quarto do bebê e invocou Deus por Deus, seja para matar a criança ou para matar a mãe. Aos 2 anos e meio de idade, quando conheci essa mulher, o hospital devolveu o arquivo à mãe, dizendo: "Vá para a Suíça, porque os asilos são melhores do que na França. Esqueça e tenha outro filho." Essa criança, aos 2 anos e meio de idade, era apenas uma ferida viva, ou seja, ele estava em contínua automutilação e também havia perdido o sono há 6 meses com a presença da mãe. Com a erupção da mãe em seu quarto à noite, a criança perdeu o sono. E aos 2 anos e meio de idade, ele pegou a faca de cozinha e, de uma maneira dramática, foi com essa faca de cozinha para a mãe, parecendo dizer a ela: "Mate-me." Mas sempre em uma situação, ou a morte ou a vida de um ou outro. Eu tive que lidar com isso em uma situação analítica. Levaria muito tempo para perceber. Mas com a criança, desde o início, eu disse a ele, enquanto ele estava rolando no chão gritando, que eu poderia ajudá-lo para que ele pudesse comandar seu gorila. A criança ouviu e sentiu isso imediatamente. Foi a partir daí que algo começou em uma situação em que ele vinha à minha casa 3 ou 4 vezes por semana no início. Havia um educador que cuidava dessa criança. Mais tarde, consegui levá-lo para Bonneville. O que foi interessante foi que é, portanto, um atraso profundo sem qualquer hesitação. Este diagnóstico nunca foi dado à mãe. Eu sempre contei a ele sobre psicose, na medida em que o pai era um politécnico, a mãe da universidade. Eles estavam muito menos narcisicamente feridos com a ideia de psicose do que com a ideia de um atraso, o que é positivamente inadmissível, o que não teria sido admissível. Mas com a equipe, acontece que eles foram erroneamente assimilados a crianças autistas. Mas também foi isso que lhe permitiu se tornar inteligente, porque ele era uma criança que permaneceu sem falar. Ele agora tem 16 anos. Neste caso,
podemos nos perguntar o que aconteceu de irreversível antes de 2 anos, porque falar é possível a partir de um banho de linguagem. Ninguém falou com ele, ele não ouviu as pessoas falando. Foi uma situação muito especial, mas essa criança se tornou inteligente no relacionamento com os seres humanos, engraçada, acessível ao humor, quando era uma criança que estava em uma automutilação radical. Agora, depois de uma viagem a Bonneuil, ele está em uma família anfitriã na região de Toulouse e é responsável por uma fazenda de cabras com pessoas. Ele retorna alternadamente a Bonneuil. Ele vai lá 3 semanas e 15 dias para Bonneuil e às vezes fica mais tempo. É a partir dessa alternância entre a província e Paris que o assunto nasce para o que ele quer, ou seja, em algum momento ele consegue especificar melhor o que quer fazer. Eu teorizei na Educação Impossível todas as precauções a serem tomadas nessa alternância de estadias, já que, a princípio, a criança autista mantém nele a representação dos pais um número muito limitado de semanas. E assim que ele não tem mais em si a representação dos pais, os pais desaparecidos se tornaram pais mortos, a criança, naquela época, corre o risco de perder todas as referências e se encontrar nos mesmos casos de hospitalismo que Spitz fala. Então, nos primeiros dias, temos a equipe que vai para lá, que está extremamente atenta ao limite que deve ser introduzido como duração, uma duração que pode ser gradualmente cada vez maior, a criança tendo como referência em seu retorno à família a função que ocupa. E não é tanto o relacionamento com as pessoas, mas encontrar o banco onde ele recebe o sol, mas encontrar os animais com os quais ele teve essa ou aquela atividade. E é através de objetos inanimados e da relação com os animais que os primeiros marcos são estabelecidos, a maneira como a criança se situará. Vamos agora nos voltar para alguns elementos da sua prática institucional, especialmente em Bonneuil. Você já havia abordado essa questão prática e teórica em relação a um diagnóstico diferencial. É nesse sentido que eu gostaria agora de perguntar a você. Na prática institucional, às vezes encontramos problemas sobre uma certa nosografia da infância, ou seja, encontramos crianças que sempre foram consideradas mentalmente atrasadas e nas quais identificamos problemas que podem ser neurose ou psicose. Em outros casos, como os que você lembrou, estamos na situação oposta. Parece-me que uma certa escuta analítica, como você propõe no caso exposto, leva a uma certa dissolução desse rigor da nosografia psiquiátrica. Esta é uma questão muito fundamental em Bonneuil. Portanto, temos filhos entre os quais alguns são psicóticos, outros estúpidos, outros personagens que são enviados de volta de todos os lugares. E tentamos ter um certo equilíbrio para que o próprio ambiente infantil possa constituir um ambiente terapêutico, ou seja, as crianças, porque elas têm defeitos diferentes, falhas diferentes, também podem ajudar umas às outras. Há um diagnóstico que é feito, não me incomoda fazer diagnósticos, mas percebemos que, tomado em uma determinada situação, o diagnóstico pode muito bem flutuar. Então, vamos fazer diagnósticos, se for tomado em um determinado contexto que não congele as crianças no que se espera delas ou não é mais esperado delas. Lembro-me de que eu tinha no controle um jovem diretor médico que tinha principalmente atrasos profundos em seu hospital. Acontece que o trabalho que fiz com ele o levou a organizar seu lugar de uma maneira completamente diferente, ou seja, em vez de ter apenas cuidadores especializados, mas se importando em não fazer nada com as profundezas,
ele introduziu carpinteiros, diferentes negócios em seu hospital, e os adolescentes foram pegos em oportunidades reais de trabalho que os despertaram do tipo de letargia em que estavam. Depois de um ano, 80% desses chamados atrasos acabaram sendo psicóticos, e naquela época foram os pais que intervieram para dizer ao médico: "Doutor, o que está acontecendo? Essa criança que estava tão calma agora está falando. Ele fala o tempo todo. Ele perturba tudo na casa. Doutor, dê a ele sedativos, porque não é possível." Então, aqui podemos dizer que a derrubada foi bastante espetacular, nas piores condições, já que são estruturas públicas, exceto que foi dada a oportunidade de introduzir muitas mudanças. Mas foram necessários alguns jovens médicos que estavam abertos a uma dimensão analítica para que algo fosse possível perturbando tudo em uma organização. E então surgiu a questão da análise, etc. Essas crianças, fora do hospital, foram uma aventura completamente diferente. Ainda sobre sua prática institucional, que eu sei pelos seus livros publicados na Itália, você sabe que, nos últimos anos na Itália, houve uma reforma da qual as instituições psiquiátricas desaparecerão. Mas, além disso, não há tradição, pelo menos nenhuma tradição que tenha atingido uma aparência de teorização de uma instituição para crianças problemáticas, sejam elas atrasadas ou psicóticas. E assim, há uma dispersão de intervenções em instituições para crianças normais, onde também fazemos coisas que não podemos teorizar. Gostaria de perguntar se, com base na sua experiência, seria obviamente um trabalho institucional em alguns casos com crianças. Preciso lhe dizer que essa questão me interessa enormemente, já que é óbvio que também sou a favor do desaparecimento de hospitais psiquiátricos como eles foram projetados com milhares de pessoas. Simplesmente, a radicalização dessas medidas na Itália ainda me levanta questões, porque uma coisa é o esforço muito louvável para poder, sob certas condições específicas, ter a chance de fazer com que os pacientes hospitalares trabalhem em um ambiente normal, apoiados por sindicalistas motivados que fizeram o máximo para apoiar esse tipo de experiência. Mas, antes de tudo, esquecemos que há para cada pessoa doente, em um determinado momento de crise, uma espécie de provocação, em momentos de intensa ansiedade, para retornar à prisão ou asilo. Ou seja, mesmo que o asilo seja abolido, há asilo interno. Há o fato de que, em algumas crises psicóticas, o que o paciente pede é a segurança dos muros e do confinamento. Pode não ir bem com a ideologia do não bloqueio, mas para o paciente, às vezes é uma questão de vida ou morte encontrar um lugar seguro. Portanto, certamente teremos que inventar locais de acolhimento para pacientes em crise na Itália, porque não seremos capazes de eliminar o fato psicótico. Quanto às crianças, uma das preocupações na França hoje é que queremos exportar a experiência italiana, removendo a infraestrutura de cuidados que existe para adolescentes e crianças, tirando todos do asilo por razões econômicas e ideológicas. O medo atualmente é que queremos exportar a experiência italiana para a França, o que, no que diz respeito às crianças, levanta questões muito sérias, já que crianças estúpidas e psicóticas são colocadas em classes normais em nome de uma ideologia de não segregação. Correm o risco de se tornar assistentes de vida se nada específico for realizado para elas. A maioria não aprende a ler. Acredito que há um caminho médio a ser encontrado entre a medicalização excessiva, que obscurece a deficiência pedagógica e faz com que o número de crianças inadequadas para a escola aumente,
Obviamente, não é uma solução ter uma única resposta médica de uma determinada estrutura de cuidados. E a outra alternativa, agir como se as dificuldades não existissem, criando nada específico para crianças em dificuldade, não é Em Bonneuil, que é um lugar de passagem, um lugar de vida, temos abordagens extremamente diferentes de acordo com as crianças. Há alguns que, a princípio, se encontram presos em total ascolaridade. Outros, em algum momento, desejam aprender. E percebemos que, com alguns, enfrentamos dificuldades da ordem do relacionamento com seus corpos. Ou seja, temos filhos que não podem aprender a ler se não receberam primeiro uma maneira de se situar no tempo, no espaço e uma maneira de se localizar em relação ao seu corpo. Um corpo com um alto, um fundo. Há crianças que vivem como se não tivessem corpo e que estão em uma situação em que, naquela época, não podem nem segurar um lápis na mão e onde, portanto, há trabalho a ser feito no nível da fantasia. Eles são crianças para as quais falta a dimensão do imaginário e para quem o imaginário e o real estão tão confusos que vivem em uma realidade que não pode ser simbolizada. Uma mesa é um pedaço de madeira. Portanto, é todo esse trabalho que deve ser feito com essas crianças e que tentamos em Bonneuil, dando grande prioridade a tudo o que é o campo da fantasia. Aquele que certamente trouxe muito à análise desse ponto de vista é Winnicott. Portanto, tenho o cuidado de introduzir de várias formas diferentes possibilidades de jogo. Para alguns, será o jogo inglês com as regras. Para outros, estará jogando, isto é, essa possibilidade nascente de criação que está faltando em todo um tipo de criança rotulada de psicótica ou mesmo estúpida. Existem bloqueios no nível de cálculo que são problemas puros da lógica, mas lógica da maneira como ela funciona inconscientemente. E se não pudermos resolver algo nesse nível, nada pode ser feito do ponto de vista escolar. Vejamos o que existe no jardim de infância, que é o único espaço educacional completamente inatacável na França. O resto do ensino coloca dificuldades. No jardim de infância, há muito trabalho no nível psicomotor que é feito com crianças antes de abordar as questões de reconhecimento de letras, e isso está completamente esquecido. Ao lidar com crianças psicóticas com dificuldades acadêmicas, há todo um trabalho dessa ordem para assumir com elas. Se entendi corretamente em sua experiência e também na instituição em Bonneuil, o brincar cumpre um uso diferente em sua prática com crianças do que o dos meios de interpretação, como é o caso, por exemplo, de Melanie Klein. Melanie Klein não gostava de jogo. Ela usou isso como um meio para interpretações, enquanto Winnicott usa o jogo como um espaço onde analista e criança podem se reinventar. E na escola experimental de Bonneuil, não há nenhuma interpretação analítica. Quando há análises, elas são feitas fora de Bonneuil. Mas em Bonneuil acontece que os analistas usam, de certa forma, jogos de esconde-esconde, jogos de cordas, também possibilidades de teatro, também modelando possibilidades de argila em uma situação em que a interpretação não é desconhecida para aqueles que lidam com isso. Veja o trabalho de Pancol, por exemplo, que tem interesse em esquizofrenia. Há uma maneira de dar aos adolescentes uma maneira de se expressarem, de encontrar algo para desvendar no nível de uma palavra através das muitas possibilidades oferecidas a eles. Mas, se a fantasia é privilegiada no contexto de uma alternância com um aperto na realidade, onde cada criança passa 1 ou 2 dias por semana fora de Bonneuil com um mecânico, em uma loja ou seja, o importante é que haja ambos,
que ambos os lados sejam poupados. A partir dessas últimas palavras, você sugeriu referências ao Fort Da e ao objeto de transição de Winnicott, ou até mesmo a como você o aplica em sua prática. Lembro que, em seus livros, você sempre se refere ao movimento psicanalítico, à história do movimento psicanalítico, aos problemas que surgiram. Em particular, você também falou sobre questões sobre a formação de analistas, sobre a questão do passe, que surgiu em algum momento na França. Talvez você possa dizer algo sobre isso? Na minha abordagem das crises do movimento analítico, eu estava atenta à forma como essas crises estavam ligadas à instituição. Nunca fizemos a análise institucional de instituições psicanalíticas, que não escapam do que está em jogo em nenhuma instituição. Foi destacado por alguém como Bleger, que mostrou o quanto uma instituição pode criar uma forma de inércia e gravidade, na qual o assunto poderia ser completamente esmagado, ou seja, as questões atuais que temos sobre as estruturas das instituições psiquiátricas, essas questões não poderiam ser dirigidas às estruturas das instituições analíticas, que nunca temos o direito de questionar. E no tempo de Freud, havia o tempo do comitê secreto, de toda uma estrutura ainda bastante hierárquica, onde, às vezes, fulano ou fulano caía em desgraça. Nem sempre era óbvio, seja por razões teóricas ou políticas, em relação à política do movimento analítico. E esses defeitos existem em todas as estruturas das instituições internacionais de psicanálise. Eles absolutamente não pouparam as estruturas da escola freudiana em Paris, onde a dissolução da escola, no entanto, ocorreu em um momento em que Lacan estava muito doente. E há um livro que acaba de ser publicado, intitulado A Segunda Morte de Jacques Lacan, um livro onde o Dr. Claude Dorgeul, que é alguém que tem responsabilidades bastante altas nas estruturas hospitalares, alguém da geração jovem, reuniu tudo o que aconteceu como eventos nos últimos 2 anos, então a partir do ato de dissolução. E tudo nos permite pensar que nem é óbvio que a carta de dissolução tenha sido escrita por Lacan. Finalmente, há um problema sobre o qual prefiro não me debruçar, como veremos mais claramente depois. Mas tudo o que tem sido como cartas escritas por Lacan é contestado por razões bastante sérias, ou seja, estamos testemunhando com Lacan algo da ordem de apropriação indevida de um velho por razões de herança, onde a família próxima de Lacan desempenhou um papel. Veremos mais claramente mais adiante nesta pergunta. É verdade que, desde 1970, o próprio Lacan é responsável por uma orientação de análise para a formalização excessiva na forma de matemática e é responsável por uma orientação para o que poderia ser chamado de discurso legal, com a invenção do passe. Desde 1970, a orientação de Lacan para a psicanálise tem sido a principal responsável pelo dogmatismo, no qual a análise ficou presa e empobrecida em algum momento. Lacan nos trouxe muito antes de 1960, quando seus seminários eram eminentemente clínicos. A orientação diferente é a partir do momento em que ele estava na École Normale Supérieure. E a partir de 1970, essa evolução foi bastante trágica, na medida em que essa formalização excessiva acabou criando na geração mais jovem uma divisão entre aqueles que queriam se tornar teóricos puros a todo custo em desprezo ao paciente e aqueles que queriam manter contato com uma prática, desejando poder ter os meios para teorizar essa prática. Lacan fez uma crítica completamente justificada de como, na Internacional, alguém era ou não um didático em uma estrutura hierárquica existente, de como,
nas estruturas da Internacional, alguém é nomeado ou não analista. Essa nomeação não significa que alguém seja realmente relevante no nível de análise. E ele queria ser capaz de criar estruturas diferentes, mas podemos nos deparar com um impossível. Ele queria estabelecer em um ponto o que ele chamou de a experiência do passe, ou seja, é o analista que tenta testemunhar outro analista, que é escolhido aleatoriamente de qual foi seu caminho analítico. Este relatará o que lhe foi trazido perante um júri, onde é o júri que decide, ou Lacan. Ainda assim, este teste, onde os jovens se expuseram a relatar uma experiência, tentando entregar o número, porque, na verdade, o que Lacan queria com essa experiência era poder se perguntar como tornar-se um analista e como passar em um determinado momento do estado de um analisando para o estado de um analista. Da mesma forma, podemos nos perguntar como fazer um pároco. Lacan disse em um ponto que o passe falhou, o que não impediu, na dissolução da escola, de ser um grande número de analistas que desejam retomar a experiência, ou seja, que querem retomar algo que ainda estabeleça uma hierarquia, gostemos ou não, na medida em que criamos alguém que terá o poder de dizer-se fulano. É importante mencionar que não foi questionada a gravidade do quadro institucional, neste caso como ele pode jogar em um nível persecutório, porque houveram analistas que se deixaram envolver nesse sistema, uma máquina que se assemelha a uma certa máquina totalitária, na medida em que há o silêncio total sobre o que acontece quando a experiência é feita pelo analisador. Meses depois, ele sabe que recebe o título de analista da escola ou não, sem que nada seja retirado. Finalmente, para alguém que ainda está no final da análise, é extremamente traumática uma situação como essa. De qualquer forma, houve suicídios, especialmente uma pessoa cujo nome me escapa e de quem se fala nos tempos modernos e que saiu antes de morrer indicações bastante precisas sobre a situação louca em que foi pega. Uma situação louca que a levou ao gesto igualmente louco de se reprimir. Mas o que revela é a atmosfera verdadeiramente paranoica em que a análise pode estar localizada, na medida em que retornamos às mesmas questões que existiam no tempo de Freud, ou seja, exclusões que às vezes eram apenas exclusões por razões políticas, uma política de análise ou a relação das pessoas umas com as outras, e não teóricas. A maneira como a teoria é usada para fins de energia ainda deve ser questionada quando você é um analista. A questão que, para mim, é séria em como destacar essa história do passe é que a instituição analítica parece colocar no centro apenas essa questão do ser analista, com o que pode evocar de religioso, ser aquele que é eleito por Deus ou não. E o que é completamente deixado de fora é a prática, ou seja, o que, para mim, é muito mais importante é o trabalho que um jovem pode ter que fazer na supervisão em uma cura de controle. Supervisão que, nos Estados Unidos, foi feita de uma maneira muito questionável, porque os analistas tinham em mente os padrões de uma cura típica e, se o analisador não forneceu os padrões de uma cura padrão, era de seu interesse inventar de uma cura típica para ser nomeado analista. Então, essa é a armadilha na qual os americanos caíram. Mas estamos em outra armadilha, ou seja, treinar religiosos e ter algo que está totalmente ausente em termos de treinamento em uma prática. Portanto, estou muito próximo da posição do jovem Freud
que começou com a invenção de uma prática que ele tentou teorizar gradualmente, porque é através da teorização de uma prática que podemos transmitir algo da ordem de uma mensagem, com o fato de que Freud ainda estava atento para permanecer aberto às contradições que a prática poderia trazer a uma determinada teorização. E ele não hesitou em dizer, em Metapsicologia, a propósito, que a teoria veio como o cume de uma construção, uma cúpula que poderia ser removida com segurança para ser substituída por outra. Finalmente, é algo que esquecemos totalmente. E isso coloca os analistas em posição de não serem mais capazes de se inventar com o paciente. Porque a comunidade analítica, se tornar uma comunidade religiosa, significa que os jovens, nas curas realizadas com o paciente, não estão interessados no que está acontecendo entre o paciente e eles, analistas, mas estão preocupados em como poderão explicar o que estão fazendo com o colega. E o paciente não existe mais. É um diálogo de analista com o colega, e é lá, quando o paciente desaparece, que há as melhores razões para a análise falhar. O que aconteceu com Freud em algum momento de suas brigas com Jung? Sobre a invenção de uma prática, o movimento freudiano internacional propõe algo que está muito longe da supervisão, ou seja, uma teoria da clínica sobre algo que diz respeito à formação, à experiência da figura, que retoma a experiência do passe, mas propõe algo que toca no fim de uma análise. Por exemplo, quando você falou anteriormente sobre uma certa espera de meses para saber o resultado dessa experiência, para saber se foi admitido como analista ou não, isso não tem nada a ver com essa experiência. Ou, por exemplo, o analista que leva a esse status de analista do movimento continua imediatamente a experiência através do que é chamado de testemunho, testemunhos perante o júri e durante as reuniões do movimento, sobre seu status como analista do movimento. Parece-me que a própria escrita do analista tem algo a ver com o fim de sua análise, ou seja, algo que resta de sua prática. E, a esse respeito, sei que seu último livro acaba de ser publicado na França, que será publicado em alguns meses na Itália, pela Spirale. Se você quisesse me contar algo sobre sua última publicação... Em primeiro lugar, gostaria de retomar o que você disse sobre o movimento freudiano internacional. Minha posição continua sendo que é extremamente perigoso vincular uma nomeação de analista a uma instituição. A instituição, assim que opera no nível de um júri, etc., corre o risco de ter efeitos bastante infelizes. De qualquer forma, eu seria a favor de uma posição. O passe não deve estar vinculado a nenhum compromisso, nem deveria precisar de um júri, porque em qualquer análise o analista experimenta, em algum momento, a necessidade de relatar uma viagem a alguém, 1, 2 ou 3 vezes, porque ao relatar uma viagem a outra pessoa, podemos destacar o que às vezes tem sido do ponto cego de seu analista. Finalmente, sou realmente a favor, portanto, se isso puder ser feito em uma continuação da análise, essas são estruturas flexíveis, mas devem ser estranhas a qualquer nomeação. É um assunto pessoal. Quanto ao impossível para outro, tentei identificar mais de perto o que às vezes significava que, para tal paciente, havia um limite na análise. E também eu estava interessada no problema da repetição que ocorre em alguns casos em que, dependendo de um trauma antigo ou de um evento que existia nos tempos antigos, e não conseguia encontrar uma possibilidade de simbolização, permaneceu como um espaço em branco na história do sujeito. E quando se trata de caminhar do princípio do prazer para a realidade, o sujeito escolhe repetidamente permanecer preso nos caminhos do descontentamento. Peguei neste livro o trabalho feito em Bonneuil
falando de maneira bastante concreta sobre o que está acontecendo nessa alternância de presença e ausência, falando sobre o que está acontecendo em famílias adotivas e tentando teorizar algo dessa prática, mostrando o quão importante para a família da criança que foi para as províncias era importante que a ajuda analítica continuasse a ser fornecida a ele. A criança ficaria feliz em se separar, mas são os pais que não querem soltar a criança em certas situações que foram destacadas pela Escola Palo Alto. Eu chamei isso de ligação dupla. Esta é a situação de algumas famílias que querem que elas sejam libertadas de seus filhos e, ao mesmo tempo, querem que elas sejam entregues com elas em um inferno organizado. Eu mostro como podemos resolver situações, entrar em reversões dialéticas. Há um capítulo dedicado a crianças autistas e também estudei o que pode ser chamado de destruição da infância. Esse termo foi usado para o presidente Schreber e como essa destruição pode ter efeitos diferentes, dependendo se é neurose, psicose ou perversão. E eu tomei Kipling como modelo. Finalmente, o que me interessou em Kipling, que viveu na Índia até os 6 anos de idade e depois, como de costume, foi para a Inglaterra para ser educado. Simplesmente, os pais, em vez de escolher bem a família anfitriã, tendo uma família calorosa na Inglaterra, escolheram a família apenas em anúncios classificados. Eles escolheram uma família cujo pai era um coronel aposentado e a mulher completamente terrível. E a criança foi com sua irmã, que tinha 3 anos, abandonada durante a noite, sem que os pais lhe dissessem que estavam saindo, e a mãe adotiva dizendo a ele que ela os estava coletando para a caridade enquanto ela era paga durante a noite. Foi algo de tal desolação que caiu sobre ele que ele resistiu apenas querendo, de maneira completamente consciente, criar uma espécie de cumplicidade com sua irmã. Ele se colocou em mente para querer manter viva, para a irmã mais nova, que tinha apenas 3 anos de idade, a memória de um passado desaparecido. E foi isso que me interessou, porque foi para manter viva essa memória de um passado desaparecido que o tornou capaz de encontrar marcos de segurança no mundo da fantasia que ele criou para si mesmo, finalmente se tornando um escritor cedo, mesmo em tudo o que ele disse oralmente, com o fato de que, assim que ele teve prazer em algo, esse prazer foi confiscado dele pela mãe adotiva. O que o apoiou foi que seu pai lhe disse, antes de sair, você deve aprender rapidamente a ler e escrever para que cartas e livros possam ser enviados a você. E o primeiro livro que o pai lhe enviou foi Robinson Crusoe. Ainda assim, tendo 9 ou 10 anos de idade, houve uma verdadeira perseguição, uma espécie de atmosfera esquebriana que ele experimentou. A situação era tão ruim que ele foi levado a ter alucinações visuais que o habitavam a ponto de não poder mais ler. Ele sempre apresentou a memória de objetos perdidos. E naquela época, ele teve sorte de uma tia que morava na Inglaterra ter sido avisada pela família anfitriã de que Kipling estava doente. Eles ligaram para um médico que concluiu que era então algo chamado de depressão, e a tia continuou trazendo a mãe de volta imediatamente. É interessante porque as alucinações, sabemos que isso acontece quando algo queria ser mantido fechado da realidade. Isso é o que volta de fora. E quando a mãe, durante a noite, reapareceu enquanto a criança estava na cama, ele pensou que era um fantasma. A mãe, então, levou as crianças de volta à campanha e, em poucos meses, as coisas melhoraram, as alucinações desapareceram. É dessa vida que estou falando, como o que ele experimentou em sua infância
foi restaurado em sua obra como a criação literária, finalmente faço a pergunta: serviu como um baluarte contra a psicose? Para abordar a questão da instituição, ou seja, algo encontrado no ato de uma reunião, por exemplo, a nomeação, não quero dizer isso no sentido de uma nomeação para, no sentido inglês, mas precisamente como a nomeação, ou seja, a intervenção de nomes, o que acontece em uma reunião. Nesse sentido, então, talvez, uma instituição seja algo que é construído, mas que não existe pré-linguisticamente, algo que está no próprio ato. E partindo da referência a Kipling e até mesmo sobre o tema deste congresso, gostaria de perguntar algumas palavras sobre a relação entre cultura e psicanálise. Há uma intervenção que eu apreciei muito, é a de um holandês que fez perguntas importantes sobre um problema quando se referiu como são oprimidos os produtores de cultura muito mais do que intelectuais. Digamos que, na análise, são os pacientes que produzem o que pode ensinar para nós. Parece-me que essa relação entre o analisador e a cultura é muito clara. Nesse sentido, talvez pudéssemos dizer que a cultura é o caminho da análise, ou seja, que é para lidar com essa questão do próprio treinamento, o treinamento do analista, também no sentido de uma estrutura. Ou seja, eu poderia acrescentar: quem eram os mestres de Freud? Ele insistiu que seus verdadeiros mestres eram romancistas e autores como Shakespeare, e não perde a oportunidade de dizer que são os escritores que estão à frente do analista em apreensão de um certo tipo de experiência. Então, talvez a cultura de Freud não tenha nada a ver com seu suposto conhecimento sobre muitas questões relacionadas à história da arte, da literatura, à própria psiquiatria, mas com algo que está em sua carreira, mesmo se tornando um analista? É isso aí, com certeza. A maneira como foi modificado e marcado. Somos modificados por uma leitura, somos reformulados. Talvez algo que também tenha a ver com o que você chama de educação impossível, como, por exemplo, o fato de que há a formação do inconsciente, mesmo entre as tentativas de reduzir o inconsciente. Muito obrigado. Chegamos ao fim dessa entrevista e pedimos que vocês possam compartilhar este conteúdo e seguir este canal. Até a próxima!